never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Hoje, o nosso tema é a escrita em foco, o uso dos porquês, que está na página 211. O uso dos porquês, ela falou no plural? Muito bem. Nós temos o primeiro porquê, o porquê separado sem acento. Nós temos o segundo, o porquê separado com acento. Tem mais. 3, porquê junto sem acento. E 4, porquê junto com acento. Certo? Então, dentro da nossa língua, da língua portuguesa, nós temos 4 tipos de porquê. O porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê separado com acento. Certo? Então, para iniciarmos, vamos falar um pouco a respeito desses porquês. Na página 211 diz o seguinte: a nossa língua oferece 4 possibilidades de construção do famoso porquê, cada um por motivos diferentes. Por essa razão, é muito comum se confundir. Então, para que não haja essa confusão, vamos entender um por um e saber onde utilizá-los. Conheça agora as regras que determinam o uso de cada forma. Mas antes de nós começarmos a falar sobre os porquês, vamos falar sobre um aplicativo, né, que nós gerenciamos conversas, que é o famoso WhatsApp. Então, dentro do WhatsApp, algumas palavras elas são abreviadas e o porquê não é diferente. Nós utilizamos o porquê. Então, para não escrever a palavra porquê, nós colocamos um P e um Q. Aí aqui fala sobre o Aprenda Mais. Então, dentro da conversa do WhatsApp, você não está sendo cobrado. Então, você pode utilizar. São as gírias, são as abreviaturas, elas não são, vamos dizer assim, errada. Mas dentro das produções que vocês forem produzir, dentro de algum concurso, de alguma prova que vocês queiram fazer, não utilizem a abreviatura, porque não é de bom tom, não vamos dizer assim, não é bem visto. Então, se você utilizar uma abreviatura dentro de uma dissertação, dentro de uma produção, ele vai soar como errado, certo? Então, saiba utilizar cada porquê dentro de cada situação, certo? Porque nós, dentro da gramática da língua portuguesa, nós temos a forma padrão, a norma culta. E é essa que é cobrada nos vestibulares, em provas, certo? Então, vamos fazer de tudo, né, para utilizar. Ah, professora, mas lá na conversa só com meus amigos. Então, lá você pode. Mas lembrando que, às vezes, né, por escrever lá, você vai querer escrever aqui também. O não, quem nunca viu o não? Só um N e um tio em cima. Quem nunca utilizou ele dentro de um aplicativo? Até eu mesma já utilizei, certo? Então é bom vocês saberem o que é certo e o que é errado, o que é que vocês podem utilizar, o que é que vocês não podem utilizar e o ambiente. Sabendo disso, tá tudo certo. Aí aqui no Aprenda Mais tem assim: para evitar confusão no uso dos porquês e agilizar a escrita, é muito comum o emprego da sua abreviação, PQ, em aplicativos de mensagens instantâneas. Apesar disso, é importante avaliar o contexto que ocorre a troca de mensagens a fim de identificar o nível de formalidade no uso da língua. Assim, em mensagens trocadas com amigos, por exemplo, as abreviações são adequadas. Mas, em situações formais em que se tratam temas profissionais, as abreviaturas e erros de digitação ou gramaticais normalmente não se
não são bem vistos. Então evitem, né, utilizá-los dentro das produções, dentro de onde vocês vão ser cobrados, né, uma formalidade, cobrados a utilizarem a norma culta, certo? Então vamos lá, o nosso primeiro porquê. O nosso primeiro porquê, vamos acompanhar no livro de vocês na página 211. O primeiro porquê é o porquê separado sem acento. Quando é que eu devo utilizar o porquê separado sem acento? É utilizado com o sentido de por qual razão ou por qual motivo. Essa forma pode ser empregada também em substituição, pela qual, pelo qual, pelas quais ou pelas quais. Então, quando vocês forem utilizar o porquê separado, é fazer a substituição por qual razão ou por qual motivo, dado o acontecimento, né, veio à tona. Vamos lá, nós temos um quadro aí com exemplos para facilitar o entendimento de vocês. Não sei por que aceitei aquele convite. Não sei por qual razão aceitei aquele convite. Se coube a substituição pela qual razão, por qual motivo, então é o primeiro porquê, é o porquê separado sem acento. Porque ela não aceitou o presente. Então, por qual razão ela não aceitou o presente? Por qual motivo ela não aceitou o presente? Coube a substituição, porque separado sem acento. Por qual razão, por qual motivo? Podem trocar pelos dois. As alegrias porque passei são minhas melhores lembranças. As alegrias pelas quais passei. Não deu para trocar, né? Por qual razão ou por qual motivo, mas deu para trocar pelas quais. E também, se couber, né, essa substituição é o porquê separado sem acento. Último exemplo. A rua porque passei ontem estava deserta. Então, a rua pela qual passei ontem estava deserta. Então, porquê separado sem acento, certo? Esse porquê, que o porquê separado, se foi algum motivo, alguma razão, se houve, né, se cabe a substituição, é o porquê separado sem acento, ok? O nosso segundo porquê, o porquê separado com acento. É utilizado da mesma forma que porquê separado sem acento, no sentido de por qual razão, sendo diferenciado apenas pelo acento circunflexo. É empregado no final das frases ou antes de pausas, em geral por vírgulas. Então, o porquê separado sem acento com o porquê separado com acento é basicamente a mesma coisa. O que vai ser diferenciado? O acento circunflexo, e que eles são utilizados nos finais das frases ou no meio, né, da frase, seguido de vírgula. Vamos ver aqui dois exemplos. O jogador foi expulso, mas não sei o porquê. Qual a razão que ele foi expulso. Então, esse aqui está no final da frase, então coloco o acento, né? O porquê separado com acento. Não sabia bem porquê, vírgula, mas estava indo embora. Então, professora, como que eu vou saber utilizar o porquê separado sem acento e o porquê separado com acento? A diferença com o acento é que ele vai ser utilizado no final da frase, mas também que pode ser substituído por qual razão, qual motivo. E quando ele estiver no meio da frase, ele é seguido de vírgula. E tem uma explicação depois, ok? O porquê junto sem acento, nosso terceiro porquê. É utilizado para introduzir uma explicação. É o famoso resposta. Ela não veio porque estava trabalhando. Percebam que quando eu digo ela não veio porque estava trabalhando, houve uma pergunta. Por que ela não veio? Qual o motivo ela não veio, né? Então eu respondo, né, com o porquê junto sem acento. Ela não veio porque estava trabalhando. Segundo, o jogador foi expulso porque agrediu o adversário.
Então eu sei o porquê, eu vou responder. Por que que o jogador foi expulso? O jogador foi expulso porque agrediu o adversário. Então percebo que esse porquê junto, sem acento, ele é utilizado para respostas. Como que vocês irão saber? Se tem uma resposta é porque houve uma pergunta anteriormente. Sejam sábios. E o nosso último porquê é o porquê junto com acento. Esse aqui é utilizado como um substantivo, indicando a causa, a razão e o motivo. Nesse caso, deve ser precedido de um determinante, artigo, adjetivo, pronome ou numeral. O juiz tentou explicar o porquê, mas não conseguiu. Diga-me o porquê de sua preocupação. Então, dentro, da língua portuguesa, nós temos esses 4 tipos de porquês. Porquê separado, sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Então, sabendo, fazer a substituição, sabendo onde colocar, vocês irão utilizar os porquês corretamente. Então, para a atividade de hoje, o que é que eu vou querer de vocês? Eu vou querer que vocês elaborem no caderno de vocês uma frase para cada porquê. Uma frase para o porquê separado sem acento, uma frase para o porquê separado com acento, uma frase para o porquê separado junto sem acento e o porquê separado junto com acento. Quero falar separado. Primeiro o separado com acento e sem acento, depois o junto sem acento e com acento. Fazer 4 frases, para os 4 tipos de porquês. E para terminar nosso capítulo, capítulo 5, vocês têm a escrita em questão. Só para vocês praticarem mesmo, questão dos porquês. Então é a página 212 e 213. Além dessas atividades, lembrar de me mandar a foto também, das frases que vocês irão criar para cada tipo de porquê e me enviar junto com a atividade, certo? Então, uma ótima quinta-feira a todos, bons estudos, Façam as atividades, me enviem as fotos, estarei esperando. Tchau, tchau, bons estudos, beijos.